grande satisfação, então, que damos início a mais uma RA SIC Caxias, neste ano significativo para a nossa entidade, pois celebramos os 125 anos de história. Senhoras e senhores, uma trajetória marcada pelo protagonismo empresarial, pela representatividade e pela contribuição ao desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Por isso, afirmamos com orgulho que somos a casa de todos os futuros. Damos boas-vindas ao nosso palestrante, Marcelo Maranata, que é ex-prefeito de Guaíba e atual pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. Logo mais, ele abordará o tema Desafios para o Rio Grande voltar a vencer, trazendo sua visão sobre os desafios e oportunidades para o futuro do Rio Grande do Sul, abordando o cenário econômico e social do estado, a retomada do pagamento da dívida com a União em 2027, o novo papel do Banrisul e os 5 eixos fundamentais para o desenvolvimento gaúcho. Senhoras e senhores, a edição de hoje entrega o calendário com os pré-candidatos ao governo do estado, promovendo um espaço democrático para o debate de ideias e propostas de interesse da comunidade e do setor produtivo. Senhoras e senhores, eu vou pedir a atenção de vocês ao cerimonial do evento. E agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da nossa edição é com a Vinícola Aliança, a nova marca de vinhos finos e espumantes que expressa a tradição de quase 100 anos da nova Aliança Vinícola Cooperativa. Eleita a vinícola do ano pela Associação Brasileira de Sommeliers Rio Grande do Sul, simboliza o trabalho dedicado de cada produtor, o cuidado no manejo das vinhas e a arte da enologia. Nascida da força do cooperativismo e da inovação no vinhedo, a Nova celebra encontros entre passado e futuro, entre o terroir e técnicas, entre pessoas e experiências inesquecíveis. Senhoras e senhores, agradecemos a presença das seguintes autoridades: do Adilódio Domênico, prefeito de Caxias do Sul, vereador Wagner Petrini, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, presidentes de sindicatos, de SICs, demais autoridades aqui presentes e imprensa. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia, muito bom dia. Prazer recebê-los todos aqui. Cumprimento o nosso palestrante, o ex-prefeito de Guaíba e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata, a quem realmente agradecemos a presença na SIC Caxias, a casa de todos os futuros. Eu estendo também a saudação aqui aos meus vice-presidentes, ao Oliver, ao Marcos, ao André. Muito obrigado por estarem juntos aqui nesse Conselho Executivo da SIC Caxias. Também o presidente Nadir, do Conselho Superior, presidente Ágata, do Conselho Deliberativo, aos integrantes do Conselho Superior e Deliberativo que estão aqui também, muito obrigado pela presença. Minha saudação às lideranças empresariais que estão aqui, às autoridades já citadas, os associados que fazem da nossa SIC aqui o que ela é e trabalham junto conosco para o crescimento da nossa entidade, e também a toda a imprensa que se faz presente e, como eu sempre digo, reverbera aqui as nossas ideias
para toda a nossa comunidade do Rio Grande do Sul e do país. Senhoras e senhores, antes de avançarmos para os temas dessa RA, permitam-me registrar uma data muito especial para todos nós. No último sábado, meu querido prefeito, no dia 20 de junho, nós celebramos aqui, em Caxias do Sul, 136 anos de emancipação política. Uma história construída pelo trabalho, pela coragem e pela capacidade empreendedora de gerações que transformaram uma pequena colônia em um dos principais polos econômicos e industriais do Brasil. Caxias do Sul é resultado da visão de futuro de homens e mulheres que acreditaram no valor do trabalho e da união. É uma cidade que se reinventa, que supera desafios e que continua sendo referência em empreendedorismo e qualidade de vida. Em nome da SIC Caxias, rendemos nossa homenagem à nossa cidade e a todos que diariamente contribuem para escrever essa trajetória de progresso. Parabéns, Caxias do Sul, pelos seus 136 anos. Falando em capacidade de realização, gostaria também de compartilhar um outro grande motivo de orgulho para a nossa entidade e para a nossa cidade e para toda a nossa comunidade. Na semana passada, nos dias 17 e 18, a SIC Caxias realizou com grande êxito a terceira edição do SIC Connection, um evento que se consolida como um dos mais importantes espaços de reflexão e conhecimento do sul do Brasil. Foram 2 dias intensos de aprendizado em torno de um tema que toca a todos nós, o tempo, o ativo invisível. Aliás, um tema profundo, atual e necessário. Afinal, o tempo é o único recurso que todos nós, diariamente, possuímos em igual quantidade e, ao mesmo tempo, o mais escasso de todos. As reflexões apresentadas mostraram que gerir o tempo é, na verdade, gerir prioridades, propósitos e escolhas. Quero registrar o nosso reconhecimento a toda a equipe da SIC Caxias, aos diretores, às diretorias, profissionais que durante meses trabalharam para transformar essa ideia em uma experiência extraordinária. Nosso agradecimento especial às Colabs Argenta, Sicredi Pioneira e Unimed Serra Gaúcha. Organizações que acreditaram no propósito do evento e contribuíram decisivamente para a sua construção. Registramos também o nosso reconhecimento aos patrocinadores, aos parceiros e apoiadores desse grande evento. Tivemos o privilégio de receber nomes que são referências em suas áreas e que provocaram a reflexão sobre economia, sobre liderança, inovação, tecnologia, longevidade e produtividade. Tivemos Ricardo Amorim, Marcos Pontes, Érica Bamberg, Ricardo Wagner, entre outros palestrantes renomados que entregaram insights valiosos e perspectivas que certamente continuarão repercutindo por muito tempo. Mas o maior patrimônio do SIC Connection continua sendo o nosso público. E a qualidade das interações, o interesse pelos debates, o engajamento dos participantes demonstraram a força de uma região que valoriza o conhecimento. Daqui a pouco assistiremos a um vídeo com alguns dos melhores momentos desse evento que nos ajudará a reviver um pouco da energia e do tamanho dessa terceira edição. Prezado Marcelo Maranata, assim como fizemos com o primeiro pré-candidato que passou por essa tribuna e com aqueles que ainda passarão, recebemos hoje a sua presença com espírito democrático e institucional. E abro um parêntese só, que nós tínhamos uma programação para receber na próxima semana a pré-candidata Juliana Brizola, que cancelou a vinda aqui. Então, dessa forma, nós vamos anunciar que semana que vem nós não teremos a nossa reunião almoço costumeira aqui na SIC Caxias. Nós estamos, Maranata, vivendo um momento bastante importante para os rumos do Rio Grande do Sul. A SIC Caxias entende que é fundamental criar espaços para que a sociedade conheça as ideias, as propostas, as visões dos nomes que pretendem governar o Estado a partir de 2027. Por essa razão, decidimos abrir essa tribuna a todos os pré-candidatos ao governo do Estado. O nosso objetivo é qualificar o debate e contribuir para que o Rio Grande do Sul tenha um projeto de desenvolvimento compatível com o seu potencial. E a Serra Gaúcha tem um papel decisivo nessa construção.
Somos uma região que concentra uma das mais importantes economias do Brasil. Geramos empregos, exportamos inovação e inovamos igual no nosso município. Contribuímos de forma expressiva para todo o desenvolvimento econômico, não só de Caxias do Sul, mas de toda a Serra Gaúcha. Mesmo assim, continuamos enfrentando desafios históricos relacionados à infraestrutura, à logística e à mobilidade. Por isso, entendemos que investir na Serra Gaúcha não é uma pauta regional, mas sim, prezado Maranata, uma estratégia de desenvolvimento para todo o Rio Grande do Sul. Entregaremos logo mais ao senhor a agenda estratégica do setor produtivo da Serra Gaúcha. O documento reúne as principais prioridades apontadas por empresários, sindicatos, conselhos, comissões e comitês da nossa SIC Caxias. Entre elas estão a duplicação dos trechos previstos na concessão das rodovias da Serra Gaúcha, as melhorias na Rota do Sol, a revitalização da malha sul ferroviária, o desenvolvimento da infraestrutura portuária do litoral norte e a criação de um programa permanente de manutenção rodoviária. Destacamos também o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, uma conquista histórica que agora precisa avançar com a implantação dos acessos necessários à plena operação. Defendemos ainda o fortalecimento das políticas de resiliência climática, segurança energética, incentivo à indústria, qualificação profissional, inovação, saúde, segurança pública, agronegócio e turismo. Temos também a preocupação com os impactos da reforma tributária sobre as regiões produtoras e com a necessidade de preservar a competitividade do Estado. Caro pré-candidato, a SIC Caxias renova sua convicção de que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa pelo fortalecimento da Serra Gaúcha. Nossa história demonstra que não nos faltam capacidade e disposição para investir. O que nos preocupa é a sensação crescente de que, em muitos casos, é mais fácil investir fora do Estado do que dentro dele. Como também dissemos ao pré-candidato Gabriel Souza, que esteve aqui, e falaremos ao próximo pré-candidato que confirmou a presença nessa tribuna, o impasse envolvendo as concessões rodoviárias e as discussões judiciais relacionadas ao investimento da CMPC tornaram-se exemplos dessa realidade. Quando a insegurança passa a fazer parte da equação dos investimentos, o Estado perde atratividade. Como fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser a primeira escolha dos investidores, inclusive para os próprios gaúchos? Como reduzir a insegurança jurídica, a judicialização excessiva, a burocracia e os obstáculos regulatórios que retardam ou inviabilizam os nossos empreendimentos? Essas respostas terão um papel decisivo na capacidade de o Estado retomar um ciclo sustentado de crescimento. E o que esperamos para o próximo governo é a capacidade de execução, segurança jurídica e compromisso com um ambiente favorável ao desenvolvimento. Mas isso exigirá visão de longo prazo, coragem para enfrentar os desafios e capacidade de transformar projetos em resultados concretos. Mais uma vez, caro Maranata, agradecemos a sua presença e a disposição para dialogar com a SIC e com as forças produtivas da Serra Gaúcha. Renovamos também o convite, comentei contigo agora há pouco tempo, para que participe em setembro, no dia 9, do grande debate que será promovido aqui nessa casa, em conjunto com as entidades empresariais da nossa região. Convido também, por favor, que venha até o palco para receber a nossa agenda estratégica do setor produtivo da Serra Gaúcha. Desejo a todos uma excelente RA e uma ótima palestra. Senhoras e senhores,
Como citado pelo nosso presidente Vira, o SIC Connection 2026 chegou ao fim, mas os aprendizados, as conexões e as reflexões seguem ecoando. Foram 2 tardes intensas de conteúdo, atualização profissional e networking qualificado, reunindo grandes nomes do mercado e um público que fez dessa 3ª edição um grande sucesso. Nosso agradecimento a todos os participantes, palestrantes, patrocinadores e parceiros que contribuíram para tornar este encontro possível e tão relevante para o desenvolvimento das lideranças e organizações da nossa região. E já temos a próxima edição do SIC Connection marcada. Reserve sua agenda para os dias 23 e 24 de junho de 2027. Confira um vídeo dos melhores momentos do SIC Connection 2026. É um prazer enorme poder estar com essa casa cheia. A vida, ela passa, logicamente, para todo mundo da mesma forma, mas vai de nós, né, investirmos esse tempo e entendermos que nós estamos ou desperdiçando ou não esse tempo pela nossa falta de propósito. Simples. Estar com alguém e estar presente efetivamente é a maior forma de amor que a gente pode dar, porque a gente está dando a única coisa que não há forma de, uma vez usado, a gente conseguir de volta. Contem com a SIC. Nós estamos sempre disponíveis, abertos a poder ouvi-los. Participem do movimento associativo, que é extremamente importante para que nós possamos crescer cada vez mais nos nossos negócios. Senhoras e senhores, na edição de hoje da vitrine associada da SIC Caxias, contamos com a participação da empresa KPO Consultoria Empresarial. Empresa especializada em gestão da qualidade, processos e melhoria contínua, apoiando organizações na busca por eficiência, padronização e resultados sustentáveis. Atuam como consultoria, governança de processos, auditorias, treinamentos, implementação de sistemas de gestão, inspeção técnica e soluções de medição 3D e engenharia reversa. Seu compromisso é transformar desafios em oportunidades, contribuindo para o crescimento e a competitividade das empresas da Serra Gaúcha e de todo o Brasil. A empresa organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador ou ganhadora. A ganhadora é a Márcia Costa. Pode retirar o teu presente no final da RA no espaço da associada. Como mencionado pelo presidente, a pré-candidata Juliana Brizola teve uma situação de agenda, cancelando sua participação conosco no dia 29 de junho. Mas fica o convite para estarem conosco no dia 13 de julho, com palestra do pré-candidato Luciano Zucco. Também convidamos a todos para participarem do jantar comemorativo aos 125 anos da SIC Caxias.
Ao longo de mais de um século, a SIC Caxias tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social de nossa região, conectando lideranças, fortalecendo empresas e impulsionando o crescimento da comunidade. Para celebrar essa trajetória, convidamos você para uma noite especial de confraternização, reconhecimento e homenagem àqueles que ajudaram e auxiliam a construir essa história. No dia 8 de julho, aqui no restaurante Sica, vamos brindar as conquistas do passado, celebrar o presente e renovar o nosso compromisso com o futuro. Esperamos você para celebrar os 125 anos da SIC Caxias. Garanta seu ingresso em nosso site. Senhoras e senhores, para a sua palestra sobre os desafios para o Rio Grande voltar a vencer, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o ex-prefeito de Guaíba e atual pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata. Bem-vindo. Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente Bira, saudar aqui todos os empresários, saudar também os vice-presidentes aqui, o Oliver, o Marcos, o André, e também a minha colega de Cindy Lojas, a mais sortuda do dia, né, Márcia? Já saiu ganhando prêmio, já. Parabéns, Márcia. A Márcia, nossa presidente do Cindy Lojas aqui, em nome dela também, a todas empreendedores, as autoridades, meu querido prefeito, eu digo prefeito, a cadeira vazia do lado da gente, eu falei há pouquinho ali, né? É alguém que quer o nosso lugar ou quer tirar vantagem do prefeito, né? Não é fácil, não. Apesar de toda a minha experiência como empreendedor, coisa mais desafiador que foi ser prefeito. Então, em teu nome, de Ló, saudar aqui todos os autoridades, né? Está aqui também o presidente da Câmara, está aqui, e Marisol, a minha deputada, minha amiga, minha presidente do PSDB daqui. Gratidão por estar me acompanhando, por estar me levando em todos os lugares. Gratidão a todos vocês. Saudar também os representantes da associação, das entidades, universidades, né, da faculdade, ao meu pré-candidato ao Senado, Milton Cardoso, gratidão pela tua presença, por estar me acompanhando, rodando o estado. A gente já fez mais de 19 mil quilômetros rodando o estado. O meu grande desafio é esse de ser conhecido. Então, o que nos move? O que nos une? Quais são os nossos desafios e o que me traz até aqui? Contando um pouquinho de onde eu venho, eu sou natural, na verdade, de Camaquã, uma cidade ali entre Porto Alegre e Pelotas, bem no meio, e comecei minha vida no varejo. Tenho 35 anos de varejo. Porta aberta. Quero saudar aqui, cadê o presidente, meu colega de livraria e papelaria, né? A gente que abre a porta todo dia para esperar quem não ficou de vir, sabe o desafio do varejo, o desafio do empreendedor que abre uma fábrica. Eu já tive fábrica também de mangueira na indústria, né? A gente também tem imobiliário, uma família de empreendedor. Meu pai é barbeiro em Camaquã. Eu comecei engraxando sapato na barbearia do meu pai. O pai tem 82 anos e ainda continua cortando o cabelo, e de vez em quando a gente se aperta, o pai sempre tem um trocado para emprestar, viu, Sandra? Né? E minha mãe trabalha no balcão da loja, né? A gente tem loja no centro de Camaquã, tem loja em Guaíba, e essa experiência de ser empreendedor, né? Eu fui para a cidade de Guaíba no momento mais difícil da cidade, foi quando a Ford foi embora, e a gente estava vivendo uma expectativa da cidade crescer, um ambiente propício para o negócio. A gente recebe essa notícia, essa frustração de a Ford ir embora, o comércio entra em depressão, o comércio fechando, e eu assumo a presidência do Cindy Lojas. Foi a primeira vez que eu fui criticado dentro de casa, né? E aí aqui eu quero dar os parabéns, porque quem tem esse espírito de cooperativismo, esse espírito de associativismo,
né, muitas vezes deixa o seu negócio para ir cuidar do negócio dos outros, e se reunir, levantar cedo, vir para a associação comercial, deixa um tempo do seu negócio para vir fazer essa política empresarial, que é cuidar do negócio de todo mundo. Então, parabéns para quem tem isso, porque tem gente que não se envolve nisso e ainda fica em casa criticando a gente que se reúne. Puxa, mas estão lá, não fazem nada. E foi a primeira vez que eu fui criticado dentro do meu negócio por aceitar o desafio de ser presidente do Cindy Lojas e fazer parte da associação comercial da nossa cidade. E quando eu estou nesse momento, a cidade em depressão, a gente precisava fazer campanhas e fazer a cidade crescer. E é nesse ambiente que aí eu aceito o novo desafio de ser, né, de entrar para a política. E fui vice-prefeito naquele ano em que a gente, no movimento estratégico dentro do Cindy Lojas, a provocação feita pela Fé Comércio, nosso presidente Sabadini, que diz: por que vocês não se filiam em partido político, cada um de vocês, e fazem um movimento para poder chegar, então, nessas decisões que vocês estão reclamando que não conseguem? E cada um de nós se filiou num partido político diferente. Naquele ano, eu virei vice-prefeito e nós elegemos 3 vereadores na Câmara de Vereadores, e o nosso grupo também entrou para dentro da prefeitura. Colocamos secretário de turismo também, era alguém vinculado ao comércio, ao setor empresarial. Essa visão de que a gente precisava fazer parte da política. Eu sei que ao longo do tempo, muita gente diz que lugar de empresário não é lugar na política. E aí, a gente foi deixando os outros tomar conta. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Escreve aí. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E a gente deixou ao longo de muito tempo pessoas que nunca tiveram coragem de ser empreendedor, de abrir um negócio, de fazer uma indústria, de ir para o serviço. Minha avó tinha um hotel, né, cuidava da rede hoteleira, trabalhando incansavelmente. Nunca tiveram coragem, e essas pessoas, porque a gente nunca tinha tempo, ou dizia que lugar de empreendedor não era lugar na política, a gente ao longo do tempo deixou pessoas que não têm experiência de gestão cuidar daquilo que é mais importante para nós, que é o Estado brasileiro. A nossa Secretaria de Saúde, Adiló, é maior do que 200 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. O orçamento. Eu falei, a CMPC emprega 500 pessoas direto. A prefeitura tem 3.000 funcionários. A nossa Secretaria de Saúde é uma cidade à parte. E aí a gente disse que para cuidar dessa empresa que tem 3.000 funcionários, que é a prefeitura, pode ser qualquer um. E diante desses desafios, eu aceitei, né, pela 5ª vez, virei prefeito de Guaíba. Foram 5 eleições até chegar lá. Ganhei a eleição por 212 votos, e ao longo desses 5 anos, nós tivemos 6 calamidades. Eu assumi a prefeitura no meio da pandemia, meu chefe de gabinete morreu, ficamos 1 ano com aquele regramento de fecha e abre, regulando fila, vacinando as pessoas. No 2º ano, a gente teve uma chuva, um vendaval que destruiu 4.500 casas no nosso município. Depois a gente teve uma chuva de pedra que destruiu 200 propriedades no nosso interior. E por último, tivemos a enchente em setembro. Quando a gente terminou de arrumar a cidade, veio uma enchente em novembro. E a última que foi a enchente de maio. E aqui eu quero aproveitar já para fazer um agradecimento, porque nós não teríamos conseguido vencer aquele desafio se não fosse o empenho, a ajuda de tanta gente aqui da Serra Gaúcha, que estendeu a mão, que foi para lá, que mandou, né, alimento, que mandou colchão, que nos ajudou. Gratidão. Nós não teríamos conseguido vencer esse desafio se não tivesse o trabalho e a dedicação de cada um de vocês para a gente poder chegar nesse momento. Agora, Marcelo, esses grandes desafios, mesmo com todos eles, tudo isso que a gente viveu, eu fui de novo à reeleição e aí ganhamos a eleição com 78,18% e eu saí da prefeitura com 92% de avaliação, os prefeitos mais bem avaliados do sul do Brasil. E aí quero agradecer aqui ao presidente Moisés, aos prefeitos, né? Prefeito de Cachoeira, prefeito de Camaquã, prefeito de Viamão, os prefeitos do PSDB, que naquele momento enxergaram esse potencial, me convidaram, fui a Brasília
para conversar com o presidente Aécio, com o presidente Marconi Perillo, e recebi o convite do PSDB para estar na frente desse projeto que me encanta, que me agrada, que me alegra, que me motiva. Quem corre por gosto não cansa. Eu ando rodando o estado do Rio Grande do Sul nesse grande desafio de se tornar conhecido. Diferente dos meus adversários que não tiveram a experiência de ser prefeito e nem de ser empreendedor, eles vão dizer o que vão fazer. A gente vai dizer o que fez. Mais difícil de que governar uma empresa, né, de estar ali trocando a sala, mudando as pessoas, tomando uma decisão, mais difícil que governar a cidade é governar o governo. É a gente poder identificar o potencial de cada um, a vaidade de cada um, saber lidar com essa disputa de poder. Você tem 14 vereadores, você tem 16 partidos, cada um com a sua vontade, com o seu anseio, com a sua sede do poder. Você tem que lidar com isso, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Lidar com isso é o grande desafio de um gestor. Quem que ganha quando a gente se divide, quando a gente não tem a capacidade de conversar, quando a gente não tem a capacidade de dialogar, que a gente não tem a capacidade de sentar e negociar? Eu negociei tanto com o presidente Bolsonaro, como também com o presidente Lula. Porque o mais importante é cuidar das pessoas. Se a gente olhar no meio aqui, tem um grupo grande de políticos, né, que diz assim, deixa o povo brigar, deixa o povo se dividir, depois a gente escolhe para onde vai. Estavam todos no governo Bolsonaro, agora estão todos no governo Lula. Será que mais uma vez a gente vai ter um governador de um lado, um presidente de outro, e eles não conversam e quem mais perde é o povo gaúcho? Então esse é um grande desafio. Essa eleição é a eleição mais importante da nossa vida. Nós estamos falando que nós vamos voltar a pagar essa dívida. Nós estamos falando de que a gente tem graves problemas, um El Niño se aproximando, a região metropolitana desprotegida, a gente tem investimentos que a gente precisa fazer e a gente está diante de mais um grande problema que a gente não tem direito de errar. O povo gaúcho não tem direito de errar nessa eleição, ela é eleição desafiadora para todos nós. A cada ano, 50 mil gaúchos estão indo embora, jovens estão indo embora. E o passo mais importante para a gente voltar a crescer, nós dividimos, né, em 5 eixos, mas para mim o mais importante de todos eles é o eixo do desenvolvimento econômico. Não tem eixo mais importante, nós não conseguimos fazer o resto se a gente não pensar de uma forma clara, com a cabeça do empreendedor. Nós em Guaíba levávamos 4 meses para abrir uma empresa. Hoje a gente abre uma empresa em 15 horas. É a minha média para abrir uma empresa. Antes mesmo do centro logístico, que é o maior centro logístico do estado do Rio Grande do Sul, abrir, ele já tinha alvará de funcionamento. Você tem que entender a dor, você tem que desburocratizar. Eu fui chamado no Ministério Público para dizer como é que eu tinha comprado uma usina em 45 dias, se a cidade vizinha tinha comprado ela em 1 ano e meio. Eu sentei na frente da promotora e disse assim, doutor, é a primeira vez que eu sento para explicar a eficiência. E de que a gente pode ser tão eficiente quanto no privado. Mas você precisa desburocratizar e você precisa treinar. Se você não tiver escola de gestão para que o servidor tenha segurança na hora de botar o CPF dele, ele não vai botar o CPF dele porque ele tem uma maldita de uma coisa que é a estabilidade, porque qualquer coisa errada que ele fizer, ele vai perder o emprego dele, vai ser chamado numa sindicância, vai passar pelo conselho de ética e ele não vai botar o CPF dele. Então você precisa treinar ele. Isso a gente fez dentro de uma escola de gestão, para que ele pudesse ter conhecimento e estar preparado na hora de dar um licenciamento e assinar com segurança. Senão ele não vai fazer isso. E isso a gente conseguiu fazer dentro da estrutura da prefeitura. Você precisa entender a dor do empresário. Nós conseguimos levar para lá o maior centro logístico do estado, a primeira fábrica de aviões privada do Brasil. Nós já temos lá 120 aeronaves vendidas. Recebemos mais de 27 novos empreendimentos imobiliários. E aqui a minha questão também com relação ao pedágio, nós ficamos vivendo ali, tínhamos 3 pedágios que rodeavam a cidade, e depois que a gente tirou aquele pedágio de lá, nós recebemos 27 novos empreendimentos imobiliários. Então, olha a força que tem, que o empresário também faz essa conta. O empresário faz a conta da tarifa abusiva. Ele não tem problema de pagar um pedágio no valor adequado. O problema é a tarifa abusiva. E a gente, então, conseguiu transformar, dando agilidade para o empresário.
Agora não dá para a gente viver o que a gente está vivendo da CMPC. Essa angústia, nós sentamos lá, né, com o empresário, a gente foi a Brasília, e aí é importante a gente fazer tudo o que tiver que fazer. Mas o governo ainda não sentou com o presidente da República para tratar a questão da CMPC. Não tem outra prioridade do investimento de 27 bilhões do Estado, 12 mil empregos diretos, mais 8 mil empregos depois da continuidade da obra permanente, se não for prioridade número 1 sentar com o presidente da República, independente de quem seja o presidente da República. Esse é um investimento que nós não podemos perder de jeito nenhum, e o que está na mesa é segurança jurídica. Você precisa dar segurança jurídica e trazer os responsáveis para isso para a volta da mesa. Mas não vou ficar botando culpa. Até hoje a gente amarga a culpa da Ford. O sofrimento da Ford embora para um apontando para o outro. Isso é culpa do fulano, é culpa do ciclano, mas quem pagou a conta foi a gente. Então agora é a hora de a gente unir forças para não perder um investimento desse. E tem que ser prioridade do governador. Agora, o governador vai entender isso só quando ele tem esse perfil do empreendedor. Numa reunião, eu disse, o Eduardo ganhou a eleição aquela do Sartori, dizendo que o Sartori tinha que levantar a bunda da cadeira, né? E eu disse, eu gostaria que ele tivesse sentado na cadeira do empresário, que no final do mês tem que fazer a conta, se vai para um rotativo, se demite um funcionário, como que vai fazer para poder pagar a conta do empreendedor, do agricultor. Hoje mais de 40 agricultores já tiraram a sua vida no Estado. Sentar nessa cadeira, Sandra, porque está difícil. Hoje quem está sustentando a casa são as mulheres. A grande maioria são as mulheres que estão sustentando a casa. E muitas delas já entenderam que elas são chefes de família e elas vão ficar cuidando desse marmanjo que não sai de dentro de casa. Nós saímos de casa com 15, 16 anos, hoje a gurizada está com 35, 40 anos dentro de casa e não sai de dentro de casa. Eu tinha, não sei qual é a realidade do Odiló aqui, eu tinha 190 crianças com autismo quando eu entrei na prefeitura, 190. Hoje eu tenho 1.400 crianças e tem mais 400 crianças na fila aguardando laudo. Quando a família recebe essa notícia, na grande maioria, não estou dizendo que é todos, mas na grande maioria, os homens abandonam a casa, a mulher fica sozinha, está trabalhando em 3 empregos. Quem cuida dessa criança é uma avó, ou então o irmão mais velho cuidando dessa criança. Ela está trabalhando, fala em escala 6x1, não é por causa que ela quer ficar mais tempo com a família, ela quer arrumar um outro serviço, um bico para poder pagar a conta. As pessoas estão parcelando a conta do mês. Não estão se endividando para comprar uma geladeira, para comprar um fogão. Estão se endividando para pagar a conta do mês, do mercado. Essa é a realidade que a gente vive no dia a dia da cidade, quando bate na porta do prefeito. Esse perfil de prefeito que tem que resolver o problema das pessoas, esse espírito empreendedor é o que me move para esse momento tão difícil que a gente está vivendo das famílias endividadas. E a gente precisa dar uma voz. Como eu queria que a gente tivesse um presidente da República que tivesse coragem de brigar com o sistema financeiro. Que remunerasse, em vez de os bancos remunerassem 100% o CDI na poupança, porque a poupança a gente consegue regular. Você bota o dinheiro na poupança, a poupança diz, vou emprestar para a construção civil. Quem que era da construção civil aqui? Para fazer casa. Vou emprestar para o pequeno agricultor, para o empresário comprar mais um equipamento, empregar mais gente, melhorar a rentabilidade dele. O Banrisul no nosso governo não vai ser vendido. O Banrisul deu 3 bilhões de lucro. O lucro do Banrisul. 3 bilhões de lucro. Mas o lucro do Banrisul tem que ser o gaúcho sorrindo. A gente tem um fundo garantidor com esse dinheiro da lucratividade do Banrisul para emprestar recurso para que a gente possa girar o recurso dentro do estado do Rio Grande do Sul e fazer essa máquina voltar a crescer. Não dá para a gente pensar pequeno, agora é o horário da gente pensar como empreendedor. Formar os nossos jovens, esses 50 mil jovens que estão indo embora, a gente precisa fazer o que a SIC aqui, a SIC Jovem está fazendo, que é capacitar esse jovem junto com a necessidade da indústria, passar esse perfil empreendedor. Nós vamos criar 2.000 escolas de empreendedor. Sabe o que é ser empreendedor? Empreendedor é resolver problema. Nós temos que ensinar as pessoas a resolver problema. Enquanto as pessoas não souberem resolver problema, elas não vão crescer. Mas a gente precisa ensinar.
Ele precisa entender que o dinheiro da empresa não é o dinheiro dele. Que ele precisa entender que ele precisa fazer um plano de negócio. Que ele precisa encontrar o ponto de equilíbrio, aprender a colocar preço. Está cheio de gente achando que é empreendedor dirigindo aplicativo. Ele só vai ser empreendedor quando ele comprar 3 carros, botar alguém dirigindo para ele e dizer o horário que ele tem que dirigir o carro. Não adianta ele fazer 50 viagens, ele pode fazer 20 viagens no horário certo, que ele vai ter maior lucratividade. Para ele poder entender o custo de fazer um pão, de fazer a padaria, do salão de cabeleireiro. A gente precisa ensinar as pessoas. Eu fui professor no Sebrae, do projeto Aprender a Empreender, ensinando o jovem. E você sabe, quando esse jovem sai dali, ele sai com a vontade de ter o negócio dele, de criar o negócio dele, e sai com força para poder empreender. E ser feliz e chegar num lugar onde ele sabe que o pai não conseguiu ficar rico com o CLT, que a mãe não ficou rico com o CLT, mas ele tem uma oportunidade, e essa nossa juventude está com dificuldade de querer vir para o projeto CLT. Porque ele já entendeu que, inclusive, o dinheiro que está descontando dele no final do mês, ele não vai ver a aposentadoria. Que ele não vai conseguir receber de volta esse valor. Então, nós temos que ensinar as pessoas com esse espírito empreendedor, com esse ensino técnico. Né? Porque mentiram para nós. O que disseram para a gente? Se tu fizer o ensino fundamental, fizer o ensino médio, fizer a faculdade, está garantido emprego para todo mundo. A gente tem gente com faculdade, motorista de aplicativo. Tem gente com faculdade, balcão de loja, trabalhando. Então, nós precisamos ver a necessidade do mercado. A necessidade do mercado é ensino técnico, mas casado com a necessidade da indústria. A inteligência artificial vai acelerar o mundo em 5%, mas vai desempregar 40%. E quem é o 40%? É esse jovem que está ingressando no mercado de trabalho, que tem coisas mais fáceis de fazer. E se a gente não casar ele direto dentro da indústria, com a necessidade da indústria, nós vamos perder esse jovem. Então, esse olhar para esse novo ensino médio, esse ensino médio técnico, que casa a necessidade da indústria, é fundamental para a gente falar de desenvolvimento. Então, desenvolvimento, gente, é número 1. Não tem como a gente pensar o Estado sem crescendo se a gente não olhar para isso. Mas aí você tem que pensar desenvolvimento do agro, desenvolvimento da indústria metalmecânica, que vocês aqui estão dando, né, lição, né, para o Brasil inteiro. Mas olha o que está fazendo a região de Passo Fundo. Passo Fundo criou uma alternativa, que a gente também tem que fazer na metade sul lá. Na hora de vender a soja, ele pode vender a soja para fazer o biodiesel, pode fazer o combustível, pode fazer para ração, pode fazer para alimentação, ou pode até exportar, se tiver bom o preço. Mas a mesma coisa você tem que fazer lá no arroz, que agora não dá para vender, minha família planta arroz, lá não dá o custo da lavoura. Mas se você tem a oportunidade de fazer da mesma maneira que a BID vai fazer agora ali, né, em Passo Fundo, a partir do trigo, produzir o etanol, você pode produzir o etanol a partir do arroz, que é tão eficiente quanto do milho, e que produz 4 vezes mais do que a cana-de-açúcar. Mas você tem um potencial gigante para poder desenvolver essa região do estado, dando mais uma alternativa para o agricultor. Então, é fazer com que o agro, que é 40% da nossa produção, faça a transformação. Nós temos que parar de vender o produto commodities. O commodities não é a gente que bota preço. Então, se a gente é bom no agro, nós temos que potencializar o agro na nossa força de fazer isso virar energia, para não deixar o jovem embora daqui. Isso é um dos potenciais do nosso desenvolvimento econômico. Mas como é que a gente vai fazer isso? Custa 10 fazer de caminhão, custa 7 fazer de trem, custa 2 fazer de navio, e a gente virou as costas para o rio, para navegação. A gente não consegue liberar a dragagem. Há poucos dias não entrava um navio na região metropolitana de Porto Alegre. E aí você tem um exemplo, eu estou falando do que a gente vive. Lá a gente vai carregado de celulose para Pelotas e volta carregado de madeira, o mesmo barco. É 100% de logística mais eficiente do Brasil. A gente faz, mais de 10 milhões de pessoas já foram a Guaíba, né, de catamarã, mostrando que é possível fazer, inclusive no transporte hidroviário de passageiro, poder fazer turismo também. Então você tem uma matriz que já está funcionando, que já está rodando, e que a gente tem que utilizar ela para desenvolver o Estado. Então, a parte do agro, do desenvolvimento econômico, mas eu falo numa nova matriz produtiva, que é o primeiro cluster brasileiro de saúde e a produção de energia. Essas duas matrizes, para mim, são a volta por cima do Rio Grande do Estado, para que a gente possa pagar a dívida e trazer um novo produto para a nossa cesta. A gente que é empresário sabe, não bota tudo numa cesta só, né?
Lá em casa a gente tem a imobiliária, tem a livraria, meu irmão planta, a gente tem uma loja de material escolar, tem uma loja de bolsa e também tem a loja de móveis. Isso é o negócio da família. Às vezes um não dá, vai mal, o outro vai sustentando. Você tem que botar mais produto na cesta. Perdemos a oportunidade de botar mais produto na cesta. O Bolsonaro botou um monte de dinheiro no Rio Grande do Sul, nós não aproveitamos a oportunidade. Agora, mais uma vez, a enchente deixou nós não pagar a dívida. Perdemos mais uma vez a oportunidade de botar mais um produto na sala para dar musculatura e a gente vencer o desafio. Que produto é esse, Marcelo? Primeiro cluster brasileiro. O Brasil não tem cluster nenhum. E eu estou propondo o primeiro cluster brasileiro na área da saúde. Hoje o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais velho da federação. Para cada 100 crianças que nascem, a média brasileira, 80 são idosos. Nós já somos 114 idosos. Então isso eu enxergo como uma oportunidade. Por que é uma oportunidade? Porque é aqui que está o ambiente propício para a gente desenvolver a tecnologia no que mais as pessoas querem no mundo. Viver mais e melhor com qualidade de vida. Então eu proponho aqui que a gente tenha o primeiro cluster de saúde, centro de diagnóstico, centro de pesquisa, centro de imagens, laboratórios, universidades, hospitais, tudo num único lugar para desenvolver tecnologia, genética, tudo que você puder fazer para que a gente ali tenha sabedoria, inteligência, inovação na área da saúde. É o que mais cresce no mundo. Eu tive em contato com a Manisha, que é cônsul da Índia. A Índia hoje é o grande cluster mundial, está olhando para o Brasil, está olhando para a região sul, não porque a gente é bonitinho, está olhando porque nós estamos aqui a 1.500 quilômetros de Buenos Aires, nós estamos do ladinho de Montevidéu, do ladinho de São Paulo, esse grande centro consumidor, para a gente ter aqui esse cluster que vai olhar para a saúde como um negócio. E não só um negócio, porque até máscara a gente importou, a gente importa tudo na saúde. É trazer isso aqui para troca de inteligência, de tecnologia, de informação. Mas montar aqui esse cluster também é uma oportunidade de turismo. Nós somos muito melhores do que o Albert Einstein. Por que não vir fazer o check-up no Rio Grande do Sul? Né? Aqui nos nossos hospitais, eu tive hoje conhecendo lá no Círculo de Saúde do hospital, vim fazer aqui o check-up, fazer um passeio, conhecer Criúva. Aqui todo mundo deve conhecer Criúva. Eu já fiquei naquela pousada Luna lá, aquilo lá é sensacional. Então você vem para cá. Vem para cá cuidar da saúde, vem para cá ir nos nossos hospitais, vem fazer o seu check-up, mas também vem fazer turismo. Faz um turismo de saúde e também faz um turismo, e trazer a família. Então tem uma grande oportunidade aqui que nós não podemos perder nessa área da saúde. E o último desenvolvimento, e não menos importante, eu acho que está aqui a nossa força na matriz energética e a nossa capacidade de produzir energia onshore e offshore. Hoje, a nossa independência, a nossa força de trazer uma nova indústria, de nós ter mais energia, inclusive hoje nós importamos energia, mas nós temos uma capacidade de exportar energia com aerogerador, com energia solar e vender essa energia para os outros estados, mas ser um grande atrativo como o Paraguai está sendo agora. O Paraguai terminou o tratado com Itaipu e está sobrando energia, então está disponibilizando energia para a indústria indo para lá com preço menor, ou para alguns até dando isenção de energia, para levar essa indústria para lá. Então nós temos que ter a capacidade de produzir energia para poder trazer para cá os data centers que consomem muita energia, porque mudou a matriz tributária, mudou. O dinheiro agora você tem que produzir e fazer gastar aqui. Então se eu vou produzir, e olha, o Estado não consome energia renovável. Podia economizar só nos próprios, das escolas, dos postos de saúde, dos hospitais, própria energia e energia renovável com economia de 30%. Mesmo que não produzisse, podia ir no mercado comprar. Compra no Mercado Livre. O Estado não compra energia hoje. Isso é mais uma fonte no momento que eu produzir energia, mas exigir de quem vai vir se instalar no Rio Grande do Sul que compre energia renovável e energia nossa, podendo ter isso também ser um atrativo para que as empresas venham fazer um investimento aqui. Bom, eu não sei quanto tempo tem muito, mas se deixar eu vou mais uns 10 minutos. Bom, segundo, acho que falei bem claro com relação à minha visão sobre desenvolvimento, é enxergar os potenciais que a gente tem, olhar para esses gargalos de logística. Nós temos aqui um potencial enorme de ter mais um porto. O Porto de Rio Grande,
Se a gente juntar os 7 portos de Santa Catarina, não dá 70% da operação do Rio Grande, mas ela é ineficiente. A gente precisa ter mais um porto aqui. O Porto de Arroio do Sal é inaceitável que a gente está discutindo se vai ter um novo porto. Nós estamos investimento totalmente privado e a gente está discutindo se vai ter um outro porto que não vai um centavo do Estado. O Porto de Rio Grande tem lá que terminar o lote 4 dele, tem que tornar ele mais eficiente, mas ele está num outro hemisfério. Nós estamos perdendo aqui toda a produção. Eu tive semana passada conversando com o pessoal da cadeia do suíno. Toda a cadeia do suíno está indo por Santa Catarina, atravessando, usando Itajaí. Então a gente está produzindo, mas está utilizando os outros portos para mandar o produto para fora do país. Então, mais um porto aqui, o nosso aeroporto de Vila Oliva, que é importantíssimo, prefeito. Eu sei que ele citou aí, o segundo colocado ali, né, se sentiu prejudicado, entrou na justiça, não está andando, mas o Estado tem que fazer o tema de casa, que é todos os acessos, dar prioridade para isso, porque essa região aqui é a região que mais cresce. E a gente tem que continuar dando incentivo para que essa região continue crescendo incansavelmente, porque vocês têm esse espírito, né, esse espírito empreendedor, que desenvolveu o Brasil. Eu digo, o Rio Grande do Sul é os pés do Brasil. Mas se o Rio Grande do Sul parar, o Brasil para também. Se vocês olhar o oeste da Bahia, tudo é gaúcho trabalhando, né? Tocantins é gauchada trabalhando, e gente que saiu daqui da Serra Gaúcha e está desenvolvendo o resto do Brasil. Então nós não podemos perder. O melhor empreendedor, o melhor profissional é o gaúcho. Mas ele só é bom se fica aqui. Eu vou dar um exemplo da TKE. A TKE, nós recebemos uma encomenda da Alemanha para fazer um projeto no meio da pandemia. Sei que até a TKE já assinou lá, está assinando com o Círculo para levar os colaboradores dele para o Círculo também. E o projeto foi tão bom, e olha, o alemão, você sabe, o alemão é exigente, né? O projeto foi tão bom que eles mandaram mais um projeto, eles disseram, para de mandar projeto, ninguém mais vai fazer projeto. Agora, só os projetos nossos que vai fazer são esses gaúchos aí, lá do Rio Grande do Sul. E a Alemanha não mandou projeto para mais ninguém. Hoje a gente tem 250 jovens engenheiros que não foram embora do Brasil, permanecem aqui, produzindo as maiores e melhores plantas do mundo no setor de elevadores, de escada rolante, das plataformas dos aeroportos. Como é que chama? Os elevadores de 18 metros por segundo, que são montados lá em Dubai, que são montados aqui em Camboriú, são montados, fabricados e projetados em Guaíba. É profissional nosso, ganhando bons salários, que não foram embora, que permanece aqui. Então é esse ciclo virtuoso que eu falo, que é importante a gente olhar para a indústria, para a gente não perder mais esses jovens que estão indo embora do Rio Grande do Sul. Falando um pouquinho sobre a parte de saúde, tá? Saúde, para mim, a gente está vivendo uma angústia por falta de investimento. O Estado, há bastante tempo, não investe o mínimo constitucional. Nós temos um problema grave, que a gente propõe dividir o Estado em 7 macro-regiões, e dentro dessas regiões são 18 coordenadorias. Fazer essas coordenadorias funcionar, assim que a gente fez o plano para a saúde, porque não dá, prefeito. E hoje os prefeitos estão gastando, na média, 23% do seu orçamento em saúde. Que o limite seria, o mínimo seria 15%. Os prefeitos estão tirando dinheiro da assistência, do desenvolvimento econômico, estão tirando dinheiro da infraestrutura do município para botar numa pasta que o Estado não está cumprindo o mínimo constitucional, que é os 12%. Então, quem está pagando essa conta somos nós, que está tirando de infraestrutura do município para botar num déficit que o Estado não está cobrindo. E o que nós estamos falando sobre isso? Mais de 500 milhões de reais só em ambulância terapia. Semana passada, de um paciente que saiu de Torres para se tratar em São Borja. Olha só, gente. E isso são 500 milhões de reais que nós estamos desperdiçando. Então, a proposta é a gente fazer 7 micro-regiões, e aí, por isso, botar recurso no Teto MAC aqui, valorizar a região de Caxias como uma região importante de um polo de saúde que vai ter todas as especialidades aqui. Eu fui visitar o hospital de Passo Fundo, que conseguiu fazer as 3 coisas no mesmo hospital. Tem o plano de saúde deles, atende o SUS e também consegue
fazer o particular no mesmo, utilizando a mesma estrutura, otimizou o hospital, hoje ele é superavitário, conseguiu fazer uma gestão em saúde importante para aquela região e ter todas as especialidades ali. Então você precisa ter 7 regiões, a gente dividiu em 7, e nessas 7 regiões você ter todas as especialidades para que pare com essa ambulância terapia e o recurso sendo desperdiçado na estrada, gente morrendo na estrada. E colocar um mínimo constitucional que é os 12% na saúde, para que a gente consiga devolver 2,5 bilhões de reais ao ano é deixado de investir. E quem está pagando essa conta somos nós, os prefeitos, né? E eu sei o que o Adiló passa aqui, prefeito aqui de Flores da Cunha, né, de Bento, sei o que eles passam, porque cada prefeito está tirando dinheiro da educação, dinheiro para botar numa pasta que hoje o governo do estado não está conseguindo chegar no mínimo constitucional. Não tem como a gente fazer isso se não tiver inovação. E inovação é em todas as áreas, né? É a gente inovar. E eu tenho uma proposta com relação à inovação na parte de pedágio. Eu não sou contra pedágio. Sofri demais contra pedágio. Mas eu não quero esse pedágio que joga todo o preço da tarifa para o usuário. Eu quero o pedágio em que a gente tenha a capacidade de buscar os investimentos e fazer os investimentos. Ah, mas Marcelo, nós estamos endividados. Então, qual empresário aqui que não sabe lidar com dívida? Eu assumi a prefeitura com 17 milhões de dívida. Deixei com 100 milhões no caixa. Eu não tinha hospital, sou a maior urgência e emergência do estado, a maior traumatologia do estado, a melhor hemodiálise do estado. Eu não tinha hospital. Nós compramos uma usina, eu diminui o meu custo, asfaltei 350 ruas na cidade, economizei 35% de uma coisa que era alta. Isso eu investi na educação, subimos 111 no ranking da educação, estou junto com o Instituto Lema, só 10 cidades do Brasil estão junto com o Lema. Nós vamos ser aqui junto com o Caxias a melhor educação do estado do Rio Grande do Sul. Investimos em educação, material escolar, uniforme, tênis para todas as crianças. Não tinha, na minha cidade tinha um problema de violência, uma cidade violenta, tá? E uma das mais violentas. Hoje é a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª cidade mais segura do Rio Grande do Sul. Como é que você fez isso, Marcelo? Sentimento de pertencimento. Mais de 4 mil famílias não tinham escritura da sua casa, não tinha pertencimento. Por causa eu moro aqui, mas não sei se amanhã não vai vir um trator me tirar daqui. A gente foi lá e deu escritura para as 4 mil famílias. E aí a pessoa diz, puxa, mas agora eu pertenço a essa cidade é minha. Meu filho vai no colégio, tem material escolar, o prefeito botou iluminação, né? Eu tenho sentimento de pertencimento. Criou um programa Férias Sem Fome, organizou a cidade, e isso dá essa segurança para as pessoas. E a gente voltou, né, a ser uma cidade segura. Mas é com esse olhar de empreendedor, é com esse espírito de prefeito, é com a inquietude, não dá para a gente cruzar os braços e se conformar. Empresário levanta todo dia devendo. A gente já abre o mês devendo. O camarada não tem coragem de enfrentar isso. Olha, para quem engraxou sapato, entregou o jornal até os 17 anos, não tem o padrinho político, eu não tenho o Bolsonaro, não tenho o Lula e também não tenho o Eduardo Leite. Eu cheguei aqui com o meu trabalho. Concorri 5 vezes para prefeito e fui lá e ganhei a eleição com quase 80%, saí com 90% de aprovação. É com trabalho. Não tem outro jeito. Arregaçar as mangas e trabalhar, mas saber negociar. Eu acho que uma das grandes virtudes da gente, que é empresária, é saber negociar. Até para mandar embora o funcionário, a gente negocia, não negocia? O rapaz roubou, você pegou roubando, você sabe que ele roubou, aí na hora de demitir você chama ele, tu vê, estamos com contenção de despesa, a empresa está passando por um momento difícil, né? Aí mas eu quero deixar as portas abertas, me traz o teu currículo aqui que eu vou mandar para os outros, que é para o cara não brigar contigo, para ele não entrar na justiça contra ti, vai sair mais caro. Eu nunca ganhei nada brigando, Zeca, nunca. Nunca. Sentei tanto com o Bolsonaro quanto o Lula, e não tenham dúvida, eu atravesso esse Brasil, conheço o senador do Tocantins. Vocês não imaginam o que o Tocantins leva de dinheiro que a gente não leva, por causa da arrogância gaúcha, de achar que é melhor que os outros, e chego lá nessa disputa. O Zuc ficou bravo comigo e a Juliana também. Que no final do último debate eu disse assim, eu não consigo ver o Zuc sentado com o Lula e também não consigo ver a Juliana sentada com o Bolsonaro. Me desculpa. Até vejo ele sentado, mas no final da mesa e no final da reunião quem vai sofrer é o povo gaúcho. Ih, rapaz, esquece aí, pra essa gente que me ofende, que fala pessoalmente, que leva coisa pro pessoal. Não, senhor. Tem que ter a habilidade de sentar, de negociar, o dinheiro é nosso.
Eu entendi uma coisa na política, que talvez alguém que entra aqui vai entender, de como tratar político. Eu chegava com o Bolsonaro, eu já chegava, né, fazendo continência, né? E eu ganhei dinheiro de todos eles, tá? Todos os deputados, do Pimenta, desse outro lado, todo mundo, tá? Do Onix, de todo mundo eu bati, peguei dinheiro. Mas, Agiló, me corri se eu estiver errado. Quando eu ganhei o dinheiro, em 90 dias eu inaugurei a obra. Aí o rapaz falou, mas esse Maranata nem é do meu partido. Ele entregou a obra. Eu dei dinheiro para os meus lá, o cara ficou 1 ano, não entregou, 2 anos, terminou o mandato, não entregou. Ele em 90 dias entregou a obra, me chamou para inaugurar a obra, me deu o microfone para mim falar. Vou mandar mais dinheiro para esse rapaz aí, porque ele entrega, ele não briga comigo e o dinheiro é nosso. Gente, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, não tem dinheiro público, tem dinheiro dos nossos impostos. Na minha cidade, metade do povo votou neles. Se não vai me dar o dinheiro, eu vou dizer, se não me der o dinheiro, eu vou dizer para o teu eleitor que você não deu o dinheiro. Na enchente, ninguém me dizia assim, antes de me dar a cesta básica, se eu quero saber, se ela vem do Lula eu não quero, se ela vem do Bolsonaro eu não quero. Ninguém. Esse remédio, se vem do Lula eu não quero, se vem do Bolsonaro. Quem que ganha quando a gente se divide? Não. Ninguém. A gente agora tem que entender que é a hora de a gente dar as mãos do mesmo jeito que a gente deu na enchente. Nós só vamos vencer esse desafio ninguém largando a mão de ninguém. O Estado tem grandes desafios, é a eleição mais importante da nossa vida e nós não temos direito de errar. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Peço assim que Deus abençoe as famílias de vocês, o negócio de cada um, o sonho de cada um. Nunca desistam do sonho de vocês. Eu concorri 5 vezes para ser prefeito. E é esse espírito empreendedor, é essa alma de prefeito, é quem fica incomodado. Quem quer entrar na política tem que gostar de gente e gostar de resolver problema. Eu digo assim, eu tenho fila de problema. Que nem na ferragem tem aquelas senhas que a gente chega ali, tem fila de problema. Eu digo, só um pouquinho, eu estou resolvendo esse aqui, eu já te pego. Mas é com alegria, é com vontade de resolver. Na angústia da enchente, na dor da enchente, eu disse assim, ser forte, corajoso e tem de bom ânimo. Ser forte, corajoso e tem de bom ânimo. Eu sei que vocês estão, só vou terminar fazendo aqui. Faz assim com a mão, faz assim. Mas faz forte. Tem gente com as mãozinhas assim, A gente quando está na luta, está na angústia, faz forte assim, Está na luta, sabe? Pensa naquela luta difícil. Lá na enchente ou na dificuldade, você enfrenta na tua empresa forte. Ser forte, corajoso. Aí no meio dessa luta, assim, você acha um espaço para fazer assim, sorrir. Consegue sorrir? É isso. Isso é ser empreendedor. É no meio da luta, você achar espaço para sorrir e enfrentar os desafios. Então, que Deus abençoe a todos. Gratidão. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E Maranata é uma palavra em aramaico que diz Maranatá. Mará é o Senhor e tá ele vem. Maranata significa o Senhor logo vem. Gratidão. Deus abençoe. Agradecemos ao palestrante. Presidente, vamos para o momento das perguntas. Oi? Não? Sim? Está funcionando? Agora sim. Obrigado, Maranata. Obrigado pela tua apresentação, pelas tuas clarezas aqui de ideias, tuas falas, teu entusiasmo, a tua defesa do empreendedorismo. Isso é importantíssimo para nós. E eu quero te provocar, antes de chamar aqui os nossos inscritos para as perguntas, no que diz respeito à mão de obra, né, pessoas. Né? Nós temos aí pela Fiergs uma estatística que 40% da mão de obra da indústria em Santa Catarina é gaúcha. E nós temos diversas instituições de ensino, eu vou falar da Universidade de Caxias do Sul aqui, que forma vários profissionais aqui na nossa região e que muitos vão embora daqui, né? Porque não é só um atrativo fora, é algo que aqui no Rio Grande do Sul
ou na nossa região não é realmente visto como um valor, né? Qual é a tua visão sobre isso, assim, de que forma, porque o cobertor é extremamente curto, né, num momento desses, e também para que seja atrativo, para que a gente faça não só a formação das pessoas, mas a retenção das pessoas no nosso ambiente, ela é um grande desafio, né? Não adianta ter só emprego de qualidade, mas tem que ter um aeroporto de qualidade, tem que ter estrada, tem que ter porto, tem que ter hidrovia, tem que ter rodovia, tem que ter saúde, tem que ter uma infinidade de coisas. Como é que tu imagina que a gente possa reter mais a nossa mão de obra, né, as pessoas, os talentos, os profissionais, para que eles olhem mais para nós e menos para fora? Bom, primeiro a gente tem que entender que o mundo mudou. Essa é uma nova geração. Não dá para a gente olhar com o nosso olhar, tá? Essa é uma gurizada que não tem a mesma pegada da gente, né? Imagina, eu engraxei sapato, entreguei jornal, né? Fui motoboy, tive coragem de empreender, saí de casa jovem. Essa turma é diferente. Eles têm outro pensamento. Eles têm uma outra pegada. Então você tem que entender esse mercado. Também tem que entender parte desse mercado que já disse isso. Meu pai não ficou rico com CLT, minha mãe não ficou rica com CLT, eu não vou ficar, então eu vou ser um empreendedor. Ele não está se achando nesse empreendedor, porque ele está trabalhando em 3, 4 empregos, ele é garçom, ele dirige o aplicativo, ele tem uma lavagem de carro, a esposa montou um salão de cabeleireiro e no final de semana eles fazem bolo em pote. É assim, estão trabalhando que nem doido, mas está sobrando na casa 10 mil. Se ele tivesse na SLT, dava 5. Mas esses 10 mil estão no bolso dele. Os 5 ainda a metade ficava para o governo e ele sabe que não vai se aposentar porque não vai ter aposentadoria. Essa é a conta que essa galera está fazendo. Então nós vamos ter que repensar isso, tá? Quando eu falo sobre isso, é deixar o Brasil competitivo. Hoje, a metade de tudo que a gente está produzindo hoje está em juro. Nós estamos pagando juro. Precisamos de alguém a nível brasileiro. Eu queria votar no sim, não votar no não. Nós estamos votando no fulano porque a gente não quer o ciclano. Não tem um projeto na mesa a nível nacional que mostre um caminho seguro para a gente andar, que volta a ter competitividade. Quem é que vai apostar no nosso Brasil? Eu dei um abraço no Dodge Sirena, que está fazendo investimento aqui na Serra Gaúcha, em Gramados. Cara, parabéns, você está investindo. Ele dobrava o patrimônio dele em 4 anos, 5 anos, sem tirar, só com dinheiro no banco. O que é isso, gente? Está dinheiro demais entrando no Brasil, o dólar lá embaixo, mas claro, está todo mundo na especulação aqui, levando o nosso dinheiro, a gente trabalhando para sustentar os bancos a nível mundial, e ninguém tem coragem de brigar com o sistema financeiro. Então a gente vai querer deixar o jovem embora. O nosso jovem está saindo daqui para trabalhar lá fora, fazendo serviços que eles não fariam aqui de jeito nenhum, limpando prato, limpando apartamento, motorista lá fora. Então tem aqui, né, primeiro, um grande desafio econômico, tá? De a gente voltar a investir no Brasil, seja na construção civil, que é um grande negócio, né, seja no agro. Hoje o nosso agricultor está endividado, a agricultura está insolvente, né, se colher toda a lavoura não paga a dívida, não tem ninguém com coragem de investir. Se a gente não tem coragem de investir, como é que a gente vai deixar esse jovem aqui? Tem uma matemática antes disso, tá? É a gente acertar na eleição. Quem não gosta de política é governado quem gosta. E essas decisões são políticas. Votar o 6x1 lá, o fim do 6x1 é decisão política. Que quem paga a conta... Quem vive nessa bolha do Piratini, tá? Na bolha do Planalto, vive numa bolha. Eles não sabem o sofrimento que está aqui no dia a dia da cidade, a angústia que está no dia a dia da cidade. Está todo mundo, né, por aqui, quase explodindo. Então, eu, falando sobre isso, tem um tema maior do que o esforço só do empresário e de todo, porque a gente não... O profissional a gente forma, mas ele está indo embora do Brasil. Eu fui numa reunião com a universidade, eu fiz a pergunta, quantos daqui que estão se formando querem permanecer no Rio Grande do Sul? Uma turma de 50, só 2. O resto, a metade ia para Santa Catarina e o outro vai embora do Brasil.
A gente está conseguindo formar jovens, talentosos. Nas universidades, nós somos 14 universidades em particular, nós temos 4 universidades, temos uma estadual, nós temos Embrapa. O que a gente tem de formação, de inteligência, de mão de obra qualificada é um negócio impressionante. Mas a gente não está conseguindo manter eles aqui, porque a gente não tem negócio novo aqui. Esse caso da TKE foi uma experiência que a gente conseguiu ter de êxito e que precisa se replicar. É o círculo virtuoso. É você conseguir pegar esse jovem antes de ele pensar em ir embora e casar ele junto com a indústria para que ele consiga ficar aqui e botar todo o talento dele aqui. E o nosso potencial do agro, também, a transformação do agro. É um produto novo na cesta que o agro pode nos trazer. Você tem que fazer a transformação, parar de vender commodities. E o que eu falei da relação da gente em tecnologia de saúde. Então, tem o potencial. Você precisa mudar algumas coisas na diretriz econômica do país e aqui dentro casar a universidade, a escola de ensino fundamental com o ensino técnico para o jovem não ir embora. Bem, obrigado. Tiago, nosso presidente aqui da Microempa, por favor, Tiago. Bom dia Maranata, tudo bem? Estou aqui. Acho que a gente tem alguns temas e pelo momento que a gente vem passando, às vezes a gente acaba confundindo algumas coisas tratadas regionalmente, estadualmente ou até movimentos federais. Vou tentar te fazer uma pergunta mais voltada para o nosso estado. A gente sabe o quanto está sendo desafiador. Nós temos uma série de desafios fiscais, perda de competitividade, e nós temos também a questão dos eventos climáticos severos, né? Então não tem como nós priorizar uma coisa ou outra. A gente sabe que tudo está em movimento, tudo está acontecendo, mas hoje, digamos assim, tu assumindo o Estado, né? Qual seria a prioridade, a ação prioritária que tu atacaria? Qual o investimento que tu pensa para isso? E de onde viria esses recursos, né? Pensando, já olhando as privatizações, tudo que a gente tem, as condições financeiras do nosso Estado, né? Questiono isso porque eu acredito que toda a classe empresarial está aqui, ela está junto, né? E quer participar para que a gente possa ser efetivo e tenha sucesso, né? Bom, obrigado pela pergunta, tá? Eu fui presidente 2 vezes da maior associação de prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Grampal. E tive o privilégio de ser presidente nesse período da calamidade. E ali foi uma disputa que, claro, nós prefeitos sempre a ponta mais fraca do processo. E a disputa era de tocar, para mim, o projeto mais importante do Rio Grande do Sul. Não tem um projeto mais importante que esse. Ele é pauta número 1 do governador, que é a proteção da região metropolitana e a gente tratar as nossas bacias. E aí a gente está falando do Jacuí, Gravataí 1 e 2, Altos Sinos, Baixos Sinos, está falando Arroio Feijó e Eldorado do Sul. Não tem como a gente falar de desenvolvimento do Estado, proteção do Estado, atração de desenvolvimento se a gente não resolver isso. Vocês têm uma ideia, só a CMPC ficou 60 dias sem poder entrar com madeira no pátio. Nada passava para o Porto de Rio Grande, por conta da enchente que atingiu a região metropolitana. O aeroporto parou. Então não tem como você pensar mais nada enquanto não tocar isso. Só que esse era o projeto da nossa vida, era o projeto dos prefeitos. Nós somos 19 prefeitos ali. A cidade de Eldorado foi a mais atingida, a segunda mais atingida foi Guaíba. Nós temos 98 mil pessoas desabrigadas, 68 mil pessoas, mais 20 mil pessoas de Eldorado do Sul desabrigadas. Hoje, se eu andar na cidade, na rua, eu caminho na sua, as pessoas vêm temerosas. Prefeito, por favor, me diz que não vai acontecer de novo. Acho que o maior desafio do próximo governador é levantar a autoestima do povo gaúcho, as pessoas voltar a sonhar. Você vai lá na região metropolitana, as pessoas estão com medo. Parece que faz muito tempo, você vê como é grave essa questão da autoestima. Para quem perdeu um parente na pandemia, o pai, a mãe, eu tive uma menina que ela está sozinha, ela perdeu o pai, a mãe e os 2 irmãos. Depois vem a enchente de setembro, depois vem a enchente, veio um vendaval, destruiu a casa dela, depois vem a enchente, ela perdeu tudo, ela não tem nem as memórias do pai e da mãe, ela não enterrou o pai e a mãe, não tem as memórias. Você levanta a autoestima de um povo assim, nossos CRAS estão cheios, né? A capacidade, né, de atender essas pessoas ela é muito difícil. As pessoas estão depressivas. Então, dar segurança para a região metropolitana é dar segurança para qualquer empresa que queira vir se instalar no Rio Grande do Sul, porque tudo passa por ali. Então você tem que ter um olhar de desenvolvimento, mas dar segurança para eles, para o empreendedor que quer investir, para quem quer morar na região metropolitana, para as pessoas que
transitam no dia a dia e dizer para o resto do mundo que a gente fez o tema de casa. Nós não conseguimos fazer o tema de casa, isso era prioridade. Então, prioridade para mim é proteger a região metropolitana. Nós temos que, olha o dinheiro que a gente teve que todos nós aqui investir para poder recuperar lá, e está todo mundo iminente de ter mais uma tragédia. Estamos aí às vésperas de um El Niño, e Deus queira que não venha essa tragédia mais uma vez para o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Maranata. Nossa presidente do Cindy Lojas, Márcia Costa, por favor. Bom dia, Marcelo. Qual é o teu posicionamento sobre o comércio ilegal e informal aqui no estado? Contrabando, descaminho, crime organizado, falsificação, venda de produtos sem nota fiscal. Qual que é o teu posicionamento, enfim, sobre isso? Gente, isso nós estamos falando de segurança pública, tá? Nós entramos num tema que eu estava para mim falar, mas segurança, isso é segurança pública. Vocês não acham que o crime hoje está sendo comandado por dentro dos presídios? Não está. O crime se profissionalizou. Hoje nós estamos aqui com o call center do crime, roubando as pessoas, entrando no celular, levando o dinheiro das pessoas. Nós estamos com o homem que devia estar ajudando a cuidar da casa, jogando e botando o dinheiro dele nas bets, endividando a família e pegando o dinheiro da bet para pagar conta endividada. E essa organização criminosa que está mandando nesse comércio informal, isso é a lavagem do dinheiro, isso tudo vira arma, vira droga, mas não dá para a gente resolver isso se não tiver inteligência. Até eu concordo que a gente está com um sentimento de segurança melhor, porque ninguém mais rouba carro. Onde é que você esconde um carro? Ninguém mais assalta ônibus. Isso diminuiu latrocínio, porque o que você vai fazer com isso? Agora eles acharam um jeito de roubar a população. Estão lá no celular, todo dia dando golpe. Minha mãe levou um golpe de 2000 e nem ficou com vergonha de registrar por ter levado um golpe por telefone. Então, o crime mudou, o crime se profissionalizou. Eles estão comandando esse tráfico, esse comércio informal. E para a gente resolver isso, essa entrada não é só o governo do estado. Aqui nós estamos falando de governo federal, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Brigada Militar e alguém de fora, ou ninguém sabe onde estão todos os celulares escondidos ali do lado do camelódromo em Porto Alegre, mas ninguém quer mexer, porque isso tem gente de poder envolvido no meio. Está corrompido, está lá dentro. Ou a gente traz de forma organizada, cooperada com a polícia, Receita Federal, para ter inteligência e a gente poder combater esse crime. Aí dentro, na informalidade, na ilegalidade, tem o crime organizado que está aparelhando as facções. E as facções estão tomando conta dos territórios. As facções estão tomando conta dos postos de gasolina, dos garimpos no norte do Brasil. Eles são profissionais, eles estão dentro das empresas e estão fazendo dessas estruturas lavagem de dinheiro. Então aqui é de forma cooperada, não é mais um trabalho só para o governador do estado, tem que ter cooperação com o governo federal. Ok, muito obrigado, Marcelo Maranata, pré-candidato ao governo do nosso estado. Finalizamos aqui a nossa RA, desejamos a ti sucesso aí na tua caminhada. Muito obrigado a todos que acompanharam essa RA aqui na nossa SIC Caxias, a Casa de Todos os Futuros. Muito obrigado. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Rico baixou, facilitou. Banrisul. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade. Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo,
com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Cuidar da saúde é uma decisão estratégica e empresas de alta performance sabem disso. Por isso, a Unimed tem um programa completo e diferenciado de check-up executivo, voltado para uma avaliação ampla das condições de saúde da sua equipe. Um programa que integra protocolos customizados com consultas, exames, testes funcionais, definidos a partir do perfil de cada paciente, com base em parâmetros clínicos internacionais. Com uma abordagem multidisciplinar, o diagnóstico vai além dos indicadores clínicos. O resultado é um relatório completo com orientações, identificação de riscos e direcionamento para decisões mais seguras. E tudo isso acontece no Centro de Medicina Integrada UNIC, um espaço exclusivo criado para oferecer uma experiência premium em cada detalhe, com acesso facilitado, atendimento individualizado e total privacidade. Ambientes planejados para garantir conforto, organização e fluidez durante toda a jornada. Em poucas horas, todos os exames e avaliações são realizados de forma integrada com agilidade, precisão e acompanhamento especializado. E para quem precisa manter a produtividade em meio a uma rotina intensa, um espaço preparado para seguir conectado. Um benefício que valoriza a saúde de sua equipe estratégica, reduz riscos e fortalece a performance da sua empresa. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas.